Imagina que você tá indo pra Europa fazer sua viagem dos sonhos, você tá indo pra Ibiza viver sua Emily in Paris versão Mediterrâneo e de repente você se depara com a sua pessoa em cima de um penhasco com um francês estranho, um pão seco e um pressentimento de que você vai virar estatística e aparecer no canal da Jucassine, que tudo que a gente faz aqui nesse quadro Perrengues na Gringa é pra evitar estar aparecendo futuramente no canal da Jucassine. Tô rindo, mas o papo é sério, vou até tomar minha água aqui porque vocês estão no Perrengues da Gringa, sejam muito bem-vindos. Esse quadro maravilhoso, onde eu leio os relatos de vocês inscritos contando suas histórias de loucuras pelo mundo. A gente tem aqui história de intercâmbio, a gente tem história de roommate surtado, host family, dates errados com gringos, perrengue de aeroporto. Então já me manda o seu relato se você tiver uma história boa de viagem aí no meconteSeuPerrengue@gmail.com, que eu vou adorar ler aqui pra vocês. Não esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu like, um comentário. Já comenta aqui embaixo um país que vocês têm assim vontade de conhecer. Vou até soltar meus cabelos aqui, porque eu tô parecendo, sei lá o que eu tô parecendo. Coloca aqui embaixo o país que você tem curiosidade de conhecer, vontade de conhecer, sonho de ir, pra gente deixar uma corrente de oração pra que quando você vá pra esse lugar você não passe perrengues. Então, sem mais enrolações, vamos para o relato da Eduarda Duda. Oi, Carol e seguimores. Me chamo Eduarda e se você acha que já viveu um date caótico, segura essa história porque ela foi digna de filme de suspense com pitadas de romance falso, sotaque francês e um final que, bom, vamos por partes. Atualmente eu moro em Las Vegas. Que chique! E como toda boa mulher fashion e de alma livre, às vezes decido fazer umas viagens solo para sair da rotina, respirar outros ares e quem sabe me apaixonar num cenário cinematográfico. Uma romântica incurável, né? Vamos combinar. A verdade é que essa história aconteceu na minha última ida à Europa, mais especificamente em Ibiza, que eu achava que seria só sol, festas e outfits brancos esvoaçantes com taças de rosé ao pôr do sol. Mal sabia eu que essa ilha ia me entregar uma experiência totalmente diferente. Pausa. Ibiza, meu sonho voltar pra lá, cara. É uma das poucas oportunidades que eu tive de fazer viagens com as minhas amigas na época que eu viajava o mundo como comissária de bordo. Ibiza foi um desses destinos. Eu me apaixonei por essa vibe. Eu achava, e é realmente, um lugar de muitas festas, mas eu achei que a galera é meio novinha, assim. Mas nada impediu a gente de viver coisas maravilhosas, principalmente em Formenteira. Dica desse vídeo, se você um dia for pra Ibiza, por favor, vai pra Formenteira. Essa ilha é um absurdo de maravilhosa. E eu amo a vibe da Espanha, porque é bem vibe, corpo livre, entendeu? É aquela sensação maravilhosa de você poder entrar no mar sem a parte de cima, sem ninguém te julgar, tá? Já tiveram essa experiência? Eu achei libertadora. Mas enfim, vamos continuar aqui. Era final de julho, auge do verão europeu. Depois de alguns dias curtindo a ilha com um grupo de conhecidos, decidi ficar mais um tempo sozinha por lá, para aproveitar uma vibe mais tranquila. No terceiro dia da minha mini retreat pessoal, fui a um café super charmoso perto da Calha Benirras. Acho que eu já fui esse lugar. Tudo é calha. Um daqueles lugares escondidos que... então nunca fui, não. Só fui em lugares mainstream. Um daqueles lugares escondidos que só os locais conhecem. Eu tava com um look bem fresh, vestidinho leve, sandálias com amarração até o tornozelo e cabelo meio preso, com aquela cara de acordei assim, mas que na verdade levei meia hora ajustando no espelho. Foi nesse café que eu conheci o Julien. Julien. Adoro nomes franceses. O meu é Caroline, tá? Meu nome é francês, queridos. Julien, Caroline. Acho lindo. Francês morando em Barcelona, olhos claros, daquele jeito blasé que só europeu sabe fazer e uma camisa de linho aberta o suficiente para parecer casualmente sexy. Ele se aproximou e começou puxando papo sobre o meu colar. Disse que lembrava a mãe dele. Ponto pro emocional manipulador. A mãe? Que approach mais bizarro é esse? Seu colar lembrou da minha mãe. Acho que dependendo, não sei se eu acharia tão... Acho que eu acharia que ele só tá querendo puxar assunto. Conversamos por um tempo e ele me disse que conhecia um lugar incrível para ver o pôr do sol. Um mirante secreto no norte da ilha, longe dos turistas. Eu, com o meu lado geminiana romântica e aventureira gritando vai, aceitei o convite. Ele passou para me buscar mais tarde com um carro alugado, um modelo antigo e estiloso, tipo um Fiat Retrô. Parecia o cenário ideal para um mini filme de verão europeu. No caminho, ele colocou uma playlist que ia de Serge... Ai, gente, aí vocês estão exigindo muito de mim. Serge Gainsbourg e The XX.
Eu tô sendo muito cringe, né? Eu não conheço essas bandas. Vocês me perdoam, tá? Se vocês são muito alternativos. Não conheço, mas eu juro que eu vou pesquisar depois. E confesso que rolou aquela química clichê. Falávamos de cinema, comida, signos e ele era escorpião, claro. E de repente estávamos subindo uma estrada de terra completamente vazia. Doidinha você! Vamos combinar? Duda. Já somos íntimos, né? Duda, na Europa, em Ibiza, indo pro outro lado da ilha deserta num carro com um desconhecido. O que aprendemos nesse canal até agora? Nada, né? Mas tudo bem, porque provavelmente essa viagem foi antes de você assistir o Perrengues na Gringa. Mas entendo, né, gente? É assim que os filmes acontecem, que as histórias e as vivências rolam. Então, vamos continuar. Quase lá, ele disse, enquanto o carro tremia nas pedras soltas da trilha. Comecei a achar estranho o quanto estávamos isolados, mas tentei manter a calma. Finalmente, chegamos a uma clareira no alto de um penhasco com uma vista absurda do mar. Tinha até uma toalha estendida e uma garrafa de vinho branco no porta-malas. Eu pensei, ok, talvez ele seja só intensamente francês e romântico. Ai, até agora nada de errado nessa história, né? Vamos combinar? Gente, se tem um dos cenários mais lindos, cada um tem a sua estética, né? E eu acredito, com toda a vivência que eu já tive de viagens, que a minha estética é a estética do Mediterrâneo. La Dolce Vita, sabe? Não é assim que fala, né? La Dolce Vita. Eu sou... Não é nem pra esse lado italiano. É esse lado do Mediterrâneo espanhol mesmo. Cara, Formentera. Eu acho lindo aquele mar azul, aquelas cores daquela vegetação mais seca, né? A própria arquitetura dos lugares, eu acho lindo. São tons meio pastéis, assim, que se intercalam. Tipo, o tom bem pastel, begezinho das pedras e da areia que vai se mesclando com aquele mar azul, assim, o céu. E aí umas flores meio rosinha e um verde meio desbotado. Ai, eu acho tão lindo. Amo essa estética. Mas aí vieram os primeiros sinais. Enquanto eu tirava fotos do pôr do sol, ele começou a fazer umas perguntas muito específicas. Se eu morava sozinha, se meus pais sabiam que eu estava em Ibiza, se eu tinha vindo com alguém, onde estava hospedada, tudo numa entonação sutil, mas que me causou um frio no estômago. Ele também evitava mostrar o celular e em certo momento vi que ele estava em modo avião, o que fez o meu alarme interno gritar. Quando eu falei que queria descer para jantar em algum restaurante, ele me deu uma risadinha e disse: "Você não precisa de mais nada além disso. Aqui é seu jantar", apontando para uma tábua com queijo e um pão meio seco. Ai, gente, eu não sei o que eles têm com isso, né? De queijo e pão, tipo, isso é realmente comida pra eles. Pra gente é tipo um lanche. Nesse momento, eu soube. Eu precisava sair dali. Fingi que estava amando tudo, tirei mais algumas fotos e falei que precisava descer um pouco para pegar sinal e mandar uma mensagem para minha amiga que estava preocupada comigo. Ele hesitou, mas me deixou ir. Talvez por arrogância ou por achar que eu ia voltar. Comecei a descer a trilha sozinha no escuro, com o celular na mão e o coração disparado. Vamos voltar aqui. Deixa eu voltar. Acho que eu me perdi um pouco. Julien fez perguntas estranhas. Até aí, concordo. Mas não são... É que tudo depende da situação, né? Será que são tão estranhas assim ou será que ele só tava puxando assunto? Tipo, e aí? Você mora sozinha? Mas aí, você veio pra Ibiza? Seus pais... Tá bom, vai perguntar se seus pais sabem se você tá em Ibiza, é meio estranho. É que, cara... Acho importante a gente ressaltar duas coisas aqui. Uma coisa é a gente que tá lendo o relato dela e julgando pelo ponto de vista que nosso, né? Que não estava naquela situação, que não estava se sentindo ameaçada de certa forma e achando que são perguntas normais, que ele poderia só estar tentando puxar algum assunto mais profundo. Mas, gente, tem uma coisa que não tem como a gente ignorar, que é um negócio chamado sexto sentido, instinto. Se em qualquer momento, tipo, cara, ela topou ir lá pro outro lado da ilha, não acendeu o alarme vermelho nela. Ela topou, né, ir com um cara desconhecido, até o momento que o sinal vermelho acende. Gente, se esse sinal vermelho acende, é porque o clima ficou estranho. Eu tenho plena convicção, e isso é achismo meu, de que são instintos ancestrais nossos de perigo. É como se a gente sentisse na energia, que é quase uma parada física mesmo, que você tá em perigo. Então, nesse caso, realmente, tipo, virar as costas e ir embora e largar o cara lá,
de boa. Afinal de contas, você nem conhece o cara. Depois de uns 20 minutos andando, vi uma van de delivery parada perto de uma casa. Corri até lá, expliquei tudo pro motorista. Gente, eu acho que eu assisto muito casos criminais. Você foi pedir ajuda pra um outro desconhecido. Ah, tá. Entendi. Vamos lá. Depois de uns 20 minutos andando, vi uma van de delivery parada perto de uma casa. Corri até lá, expliquei tudo pro motorista em meio a inglês, espanhol e desespero. Ele, um senhor local que claramente já tinha visto coisa parecida, me deu uma carona até uma parte mais central da ilha, onde consegui chamar um táxi. Ok, eu realmente só achei arriscado ela, tipo, tá num lugar isolado, pedir ajuda pra um cara de uma van desconhecido, que também podia ser um serial killer, né? Eu acho que, sei lá, ligar pra alguém, não sei, pedir um Uber. Se bem que sendo mulher, né, tipo, todos esses cenários são bizarros. Você pedir um Uber é bizarro, você pedir um táxi é bizarro, você confiar no cara que tá te fazendo pergunta estranha é bizarro, você abordar um senhor numa van é bizarro. É que eu tenho medo de van. Eu nunca abordaria uma pessoa numa van. Eu sempre acho que pessoas em vans brancas, mais especificamente, que é muito comum aqui no Canadá, são serial killers. Por que você tem uma van branca? Não é? Tipo, é uma câmara de tortura. É um lugar onde você vai jogar uma pessoa. Pra vocês terem noção do quão noiada eu sou, se eu vejo uma van branca estacionada, eu não passo do lado dela. Se eu passar do lado, eu passo do lado que não tem a porta. Sabe? A porta de correr. Eu sou desse nível, gente. Eu tô assim, tá? Eu tô me assustando com minha vizinha todo dia que eu saio de casa. Coitada. Cheguei no meu hotel, tremendo, descabelada e morrendo de raiva de mim mesma por ter sido tão inocente. O Julien me mandou uma única mensagem no dia seguinte. Espero que tenha curtido a experiência. Às vezes, o medo é só paixão mal interpretada. Ou seja, ele percebeu que você tava com medo. Aí que, gente, eu senti que faltou algum tipo assim, nesse meio tempo dela decidir levantar e ir embora, ele não viu que ela tava indo embora, ele não foi atrás dela. Ele só falou assim, mais uma com medo das minhas perguntas estranhas e da minha vibe sinistra. Ah, tá. Gente, desculpa, o meu TDAH às vezes me pega. Ela falou que ela queria descer pra jantar em algum restaurante. E aí, a gente não sabe se ele foi creepy ou se ele tava tentando ser engraçadinho de falar que o jantar era ali mesmo. Então ela demonstrou vontade de ir embora e ele meio que falou, não, o carro é meu, eu trouxe você até aqui, vai ficar aqui. Entendi. Agora eu estou na mesma vibe, entendeu? Agora eu compreendi o negócio. Bloqueado, denunciado, cancelado. No fim, sobrevivi. Voltei para Las Vegas com mais uma história de quase lenda urbana, um trauma leve com franceses misteriosos e uma lição gravada na alma. Nunca subestime seu instinto. Ah, e o colar que ele elogiou, joguei no mar no último dia de viagem. A vibe, renascimento. Na real, eu apenas não queria lembrar dessa história quando olhasse pra ele, porque eu lembrava do meu desespero. Ai, gente, tá repreendido. Limpa, 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 limpa. Na hora, só a pessoa que tá vivendo sabe. O frio na espinha que causa. Eu assisto muitos casos criminais, gente. Eu sempre cito aqui, né? Alguns canais que eu assisto como o da Ju, eu assisto coisas na Netflix, eu assisto muito. Mas assim, muita coisa. E a maioria das sobreviventes de sequestro, de cárcere privado, de enfim, qualquer tipo de tentativa, abuso, elas descrevem o momento do approach com essa vibe. Sabe, tipo, no momento era uma pessoa super simpática, ela te leva. Gente, a gente tem que aprender a estudar psicopatia, né, esse transtorno aí, porque a pessoa, ela normalmente, esses, né, poxa, a gente tem o mais famoso de todos, né, o Ted Bundy, e eu não tô falando que esse cara necessariamente era um serial killer, tá, mas assim, elas são pessoas carismáticas e sedutoras. Não é carismática, não é a palavra, mas assim, são pessoas sedutoras mesmo, as pessoas que vão te elogiar, elas são manipuladoras, né? Elas vão te comer pela beirada ali, entender, te ler muito bem, saber te elogiar, falar as palavras certas para conseguir o que ela quer. Num certo momento, antes delas perceberem que elas caíram numa cilada, vem esse instinto que parece, gente, vocês já viram um gato arrepiado? É um negócio que sobe na espinha, assim, um frio de tipo assim, como se você estivesse pressentindo mesmo que alguma coisa muito bizarra vai acontecer. E na maioria dos casos acontece. Por isso que, cara, a melhor coisa que você faz é fugir. Fugir enquanto você tá num lugar ao ar livre, enquanto... Gente, olha o que passou pela minha cabeça agora. Se esse vinho tava envenenado, se esse pão, se esse queijo, olha o tanto de caso que a gente tá vendo pela internet de gente que envenena outras pessoas. Envenenar nem no sentido de matar, mas tipo, envenenar no sentido de
de desmaiar, você ficar desacordado e acordar num outro lugar. Cara, eu acho que eu prefiro, hoje em dia eu prefiro ser paranoica. Eu prefiro ser muito, muito paranoica mesmo. E, tipo, pensar em todas as possibilidades do que ser essa pessoa, tipo, muito inocente, que não vê maldade em nada e, de repente, dá sorte pro azar, entendeu? E é isso, eu sinto que a Eduarda fez o que todo mundo tem que fazer, confiar no seu instinto e ir embora. E vamos parar com esse negócio do estrangeiro misterioso, do europeu fascinante. A gente endeusou essas pessoas. Ai, porque ele estava com uma camisa de linho, ele era bem portado e ele era tipo, sei lá, o Nate de Gossip Girl. Normalmente são esses aí que são os problemáticos, entende? A gente romantiza demais essa galera. A gente tem que parar de confundir que porque a pessoa parece ser mais sofisticada, com aquele sotaque francês, ele é automaticamente confiável. Porque não, né? Tipo, o que muda dele de um cara super creepy que te aborda no metrô, assim? Aparência, né? Se for um cara super gato que te aborda no metrô, com um perfume super bom e bem vestido e galanteador e sedutor, a gente tem que ficar ligado. Vou até acender uma velhinha aqui, ó, pra dar um clima. Tá repreendido. Vamos fazer uma oração, limpar as energias. Olha o que eu comprei, que lindo. Um negocinho pra colocar velas. Aí eu tenho um pra minha vela verde e um pra minha vela rosa. Vai limpando. Então é isso, né, gente? Vamos tentar não virar estatística. Eu acho que o que dá pra tirar desse relato é isso, né? A gente confiar no nosso instinto, a gente não confiar em qualquer pessoa, parar de, né, glamorizar europeu e passar essa mensagem adiante, né? Porque não dá pra ficar só na nossa bolha da galera que é paranoica, né? Se você, de repente, tem uma amiga que tá indo viajar pela primeira vez sozinha pra Europa, pra Ásia, que seja, nenhum lugar está livre de, né, predadores. Então, conscientizar essas amigas também, tá? Eu sinto que, tipo, tem muita mulher que, sei lá, tipo, é muito sozinha e aí, de repente, recebe alguma pouca atenção e aí já confia, né? Ai, é o amor da minha vida, eu vou confiar, foi, tipo, destino. Às vezes realmente é destino, às vezes realmente é o amor da sua vida. Mas nunca deixe de ouvir aquelas vozinhas. Na verdade, eu gosto de diferenciar, né? Eu não acho tanto que a intuição ou o sentido é a vozinha da cabeça. Eu acho que quando fica uma voz, é paranoia, mas quando é um sentimento, quando é uma parada que você só sentiu, que te arrepiou, que te veio, como se você tivesse feito um download muito rápido de uma internet mega power. Não deu tempo nem de vir palavras para serem traduzidas, é um sentimento. Você sentiu. Pra mim, essa é a diferença entre paranoia e instinto, sexto sentido, intuição. Intuição você sente. Paranoia é as vozinhas, você não tem certeza, tá falando aqui, mas não sei. É isso, a mística aqui, ó. Acendeu a luz, já vai subir na mística em mim. Espero que vocês tenham tirado alguma coisa desse relato. Se você tem uma história pra me contar de intercâmbio, viagens, vida de imigrante, perrengue de aeroporto, me manda aqui no meconteseuperrengue@gmail.com que eu vou amar ler aqui pra vocês. E é isso, um beijo e até a próxima.